你们好，大家好，我是 Luan, eu sou Luan e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pinyin, mais uma vez, né? Mais um vídeo sobre pinyin. Mais algumas letras para a gente discutir os sons e entender como esses sons funcionam na língua chinesa. Esses são um pouco mais simples, tá bom? Esses dão menos problema e menos trabalho do que os sons dos últimos dois vídeos. Vamos lá então, né? M, normal. Em chinês eles chamam essa letra de mo, né? Fo. Mo e fo. É estranhíssimo, né? Junto com bo, po, mo, fo, né? E os sons são bem parecidos com os sons que a gente produz com as letras M e F. Então é bem tranquilo. Alguns exemplos aqui. Ma, terceiro tom. Ma, né? Desce e sobe, aquela tremidinha na sílaba. Ma. E o que isso significa? Significa cavalo, né? Cavalo. E aí, esse aqui é o ma. Olha lá. Primeiro tom, né? Uma palavra assim, com um tom contínuo, né? Ma, que significa mãe, né? Ma é a mãe. E olha só que interessante, a gente já viu outra sílaba que também tem o ma, né? Tem a partícula ma, que é aquela partícula de pergunta. Lembra que na partícula de pergunta parecia com o mãe, só que quem ficava aqui no lugar desse radical era aquele quadradinho. Lembra que o quadradinho simboliza a boca, então ele é usado em caracteres que representam sons que têm alguma função na língua, mas não um conceito específico. Exatamente, então ma é para fazer perguntas. Ma é o cavalo, e ele é usado como base desses outros caracteres que tem o som ma, só que em outros tons. Olha que interessante, então você pega o radical de mulher, quem lembra disso aqui é o radical de mulher, né? E você tem o radical de cavalo do lado, que na verdade está dando o som para aquele radical. E a junção deles então é o ma, que significa mãe. Ok? O F, né, bem parecido com o nosso som de F, né? Então esse aqui é o fa, né? Fa, que significa lei. Esse caractere significa lei. Olha esse aqui. Esse aqui, mais diferentão, se lê Fá. Primeiro tom. Fá. Fá significa enviar, mandar algo. E aí alguns caracteres com a letra G. Bom, essas três letras, elas também têm uma relação na língua chinesa, né? É o G, o K e o R, que estão lá junto com o D e o T, né? Acho que está chovendo. Então, mas qual que é a diferença? Qual que é a questão aqui? Esses sons são muito aspirados na língua chinesa, são muito da garganta, né? G, K, R. Se você pronunciar isso, você sente como a sua garganta vibra, né? G, K, R, como ela mexe. Basicamente essa é a diferença, são sons que são pronunciados um pouco mais fortes do que a gente costuma pronunciar eles na língua portuguesa. Então vamos ver os exemplos, né? Esse aqui é o quó, quó, segundo tom, subindo, ó. Quó, quó, está subindo. Guó, guó. Esse G, ele é bem próximo do K, né? Gu, gu, porque você está falando ele lá na garganta, então ele fica mais parecido com o K mesmo. Quó. E esse caractere, quó, significa país. País. Ou império, né? Ele era usado no chinês original para chamar um império, falar de uma dinastia, mas hoje em dia ele é usado para falar de países. E um exemplo bom disso já está na lousa, inclusive. A junção desses dois caracteres, olha que interessante isso, olha só. Pa, que significa lei, e Guo, que significa país, juntos eles formam o nome do país França. Então, França em chinês é Faguo, Faguo. Aí você pergunta, por que a França é o país da lei? Não. França não é o país da lei.
A França, como a gente sabe, tem um papel muito importante na história do Ocidente. Bom, isso aí é uma questão de história, né? A gente ia ter que olhar a história geral e tal, e ver como a França... Inclusive, muitas das coisas que a gente estuda e analisa enquanto história geral, na verdade, são perspectivas francesas dadas para o mundo, né? Colocadas no mundo ocidental como história geral. A questão é que quando a China começou a realmente revolucionar a sua língua, estruturar o mandarim como a língua oficial do país, foi uma época em que a China estava se abrindo novamente e tendo contato novamente com o Ocidente. E aí, nessa época, a China meio que deu nomes para os países modernos que estavam surgindo, ou que existiam ali naquele momento. Então, alguns países em chinês têm o Guo no nome desse país. São países que eram muito importantes ali, provavelmente na época da Segunda Guerra Mundial, que foi quando a China realmente entrou e teve contato com o mundo. Então, países que têm uma ligação importante com a Segunda Guerra Mundial, alguns deles têm o Guo no nome. Basicamente isso. E aí o primeiro caractere, eles pegam algum caractere que lembre, assim, usando muito a imaginação, aquele país. Então, França começa com F, eles pegaram Fá, que também era um caractere que tinha a ver com lei e com a influência que a França teve no mundo ocidental. E é isso, e juntaram com o país, né? É isso aí. Os outros, a gente pode ver outros países em outro vídeo que tem Guo. E aí você tem o Guo, tem o Guo e o Guo. Lembra do Guo, que é esse Guo é o verbo passar ou atravessar. Ele é muito utilizado também como verbo auxiliar para falar de alguma experiência pela qual você passou. Por isso que a gente usa ele para se cumprimentar. Lembra? Chigolama, ni chigolama, você já comeu, você passou pelo processo de comer, de se alimentar. Então, guo, guo, guo. Aqui nós temos alguns outros caracteres, né? Na letra K ou K em chinês. Primeiro vamos lá, nós temos o K, esse é o K. O K significa cartão. Esse caractere significa cartão, card, K. E esse aqui é o K, lembra o E? O E tem aquele somzinho de A fechado. K, 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 K. Esse K, a gente não vai falar sobre o significado dele agora, porque ele tem muitos significados dependendo de onde ele está. Ele é um caractere estrutural importante para a gramática chinesa que a gente vai estudar em outro vídeo. Tá bom? K. Agora olha só que interessante. Quando a gente vai para o H, H em chinês é H, essa letra. O H ele tem o som aspirado, como no inglês. Mas ele ainda é mais forte, ele tem, né, bem forte aqui na garganta. Então, inclusive eu estou falando já essa palavra, né? Além do nome, né, do H, é essa palavra. Que significa rio, tá bom? Olha só, o ele tem uma parte que é parecida com o K. Lembra, a gente já viu isso aqui no Ma, tá vendo? Ó? O cavalo, Ma, ele empresta essa imagem como radical para outros caracteres que vão ter a sílaba Ma, né? Ma, mãe, Ma, pergunta. Mas aqui nós temos uma coisa um pouquinho diferente, são consoantes diferentes. Porém, eles são produzidos aqui tão proximamente que são realmente sílabas próximas na língua chinesa. São consoantes com sons muito próximos na língua chinesa, o K e o H, né? O H. Então, essa imagem ajudou a formar o som desse caractere. E aí, a ideia que vem com esse caractere também está nesse outro radical. Esses três tracinhos, no chinês, quando eles começam um caractere, a gente também viu aqui, né? Esses três tracinhos, eles simbolizam a água. Eles simbolizam coisas que têm a ver com água. Então, rio, faz todo sentido. Você pega essa parte para lembrar do som
e essa parte para dar uma ideia, um simbolismo, e aí você forma a palavra rio, que em chinês é he. Mas também nós temos esses 3 tracinhos nessa palavra, que é o hu, hu. Hu aqui significa lago, então esse é o rio, he, esse é o lago, hu. O hu, ele é um pouco diferente aqui, a gente vê, mas ele tem também os 3 tracinhos que tem a ver com água. E aí você me pergunta, ué, mas esse caractere está dando o que falar, né? Ele é lei e ele está na palavra França, e ele tem tracinho de água e é lei? Como assim? Olha, a ideia é que a lei, ela tá para servir à justiça, né? A lei é para que haja justiça numa determinada sociedade. E a justiça, ela deve se comportar como a água, né? Ela tem que ser plana, ela não pode se exaltar para uns lados ou para os outros. Ela tem que se igualizar. Então, quando você joga água numa superfície, aquela água se espalha para que a sua superfície fique plana, né? O mais plano possível. Essa é a ideia, né? Que a justiça e as leis têm que funcionar como a água na sociedade. Por isso que tem os tracinhos da água na palavra lei em chinês. Tá. E é isso. Mais algumas palavras para a gente aprender chinês. Se vocês gostaram de aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre essa língua tão interessante, por favor, deixe um like. Ajuda bastante. E se quiserem saber um pouco mais, podem se inscrever no canal, que eu vou estar deixando mais vídeos para a gente estudar juntos e aprender sobre mandarim. Muito obrigado. 再见